pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Pode sentar-se. Esta Santa Missa está sendo celebrada em ação de graças pela passagem do aniversário de matrimônio de Tiago e Roberta. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, escutamos esta leitura do Santo Evangelho de São Lucas, que nos coloca diante da nossa meditação esses dois personagens, dois profetas, Ana, Santa Ana, uma outra Ana, e Simeão, que fala de Jesus como pedra de tropeço, como Salvador, como libertador. Nós vemos como que os judeus viviam nessa expectativa da libertação de Israel. E aquele menino, Jesus, o menino Jesus, aquele menino que foi levado por Nossa Senhora, por São José até o templo, veio realizar. E eles, inspirados por Deus, reconhecem isso. E nosso Senhor, amados irmãos, a partir daí, começa a realizar a sua missão redentora, nos fazer seus filhos, nos fazer herdeiros do céu que estava preparado para nós, e que o projeto dele, de Deus, havia sido mudado, por assim dizer, pelo pecado de Adão e Eva. São Paulo, na epístola, fala muito desta filiação, deste nosso estar com Cristo, Cristo que nos resgatou, e nós apenas não somos filhos, mas também somos herdeiros, herdeiros do céu, pela graça de Deus. Amados irmãos, a nossa dignidade depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a dignidade do ser humano, ela se eleva ao infinito. Uma vez criados por Deus nosso Senhor, somos filhos seus como criaturas, mas fomos resgatados por causa do pecado de nossos pais, fomos resgatados. Merecíamos o inferno, merecíamos a condenação, fomos resgatados para a liberdade, para o céu, e merecemos por direito o céu. Somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Vale a pena, amados irmãos, eu convido a todos nós lembrarmos do nosso batizado, desta cerimônia pequena, uma cerimônia tão bela, que todos nós participamos quando crianças, e certamente também depois de maiores, com o uso da razão, nós presenciamos algum batizado. O batizado lembra esta passagem que nosso Senhor foi levado por São José e Nossa Senhora até o templo. Eles foram apresentar Jesus, foram levar Jesus ao templo, foram ali fazer as cerimônias prescritas por Moisés. E nosso Senhor, na sua inocência, na sua pequenez, se submete à lei. E assim, amados irmãos, os nossos pais fizeram conosco com esta finalidade. Por que fomos batizados? Por que os nossos pais, falo os nossos pais porque em geral são eles, que nos levam, mas é claro, pode ter alguma exceção, não é? Por que eles nos levaram até a pia batismal? Para justamente sermos marcados como filhos de Deus, herdeiros do céu, para o céu se abrir para nós. E para que a partir daí, através desta semente, como São Paulo fala, essa filiação que acontece pelo Divino Espírito Santo, pudéssemos crescer nessa união com nosso Senhor.
Logo que se inicia o batizado, o sacerdote pergunta aos nossos padrinhos. Pergunta a nós, melhor dizendo, e os nossos padrinhos respondem: o que pedes à igreja de Deus? Eles respondem: a fé. O que te alcança a fé? A vida eterna. Aí o sacerdote responde: se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Pois o sacerdote assopra 3 vezes sobre a criança, que a simboliza o Espírito Santo. Retira-te dele, espírito imundo, retira-te dele, demônio, sai fora dele, dá lugar ao Espírito Santo Paráclito. O sacerdote vai marcando, aquela criança. Nós fomos marcados com este sinal do herdeiro de Deus, de Cristo. Fomos deixando de ser criaturas apenas e fomos elevados à dignidade da graça, da filiação divina. E ali os nossos padrinhos, os nossos pais presenciam e abraçam a fé para nós. O padre traça na nossa testa: recebe o sinal da cruz na tua fronte e em teu coração. Sê fiel aos celestes preceitos, e sejam tais os teus costumes, que já te possas tornar o templo de Deus. Há várias orações que o padre vai fazendo. O padre coloca uma pitada de sal na nossa língua e fala: recebe o sal da sabedoria, este primeiro alimento, para que te seja propício para conseguires a vida eterna. Não saboreie as coisas do mundo, saboreie as coisas da graça, da luz, não as coisas carnais, não as coisas da nossa própria natureza, da sensualidade, mas as coisas de Deus. E aí nós fomos marcados com o batizado, e tendo essa vontade, aquele que não segue nosso Senhor de um modo unitivo, na união, ele sente vazio, porque nós somos, uma vez batizados, filhos de Deus, e temos necessidade dessa união com Ele. Por isso que o pecado destrói esse repleto de Deus que está dentro da gente e nos dá o vazio, nos traz o vazio. É claro que a pessoa pode se acostumar nessa situação, mas porque o batizado coloca uma marca que ninguém tem como tirar, uma mudança no ser da pessoa. Depois são várias cerimônias que o padre vai fazendo. O padre reza, invoca o Espírito Santo sobre nós. O padre faz 2 exorcismos sobre a criança, para que ela fique marcada e que o demônio não possa ter posse em nenhum momento mais daquela alma, por nenhum pecado, nem mesmo o pecado original. O padre pergunta aos nossos padrinhos se eles creem, perguntam a nós e nossos padrinhos respondem, se eles creem em tudo que a igreja nos ensina. E aí nós abraçamos a fé católica, somos filhos da igreja, portanto nós não temos desculpa de não aceitarmos alguma coisa ou outra da nossa doutrina. Somos católicos, apostólicos, romanos. Depois os nossos padrinhos respondem por nós que eles renunciam, que nós renunciamos tudo o que é do demônio, o Satanás, as suas pompas, as suas seduções. Nós dizemos não, nós demos a nossa palavra, confirmamos isso no dia da nossa primeira comunhão. O padre vai unge o nosso peito e as nossas costas com o óleo dos catecúmenos, esse óleo que tem a propriedade de penetrar, de umidificar uma ferida, ter um bom odor. Tudo isso é símbolo do batizado, da graça batismal que entrou na nossa alma, amados irmãos, e ela penetra tanto como, por exemplo, um óleo penetra num pano, que é difícil de tirar. É o símbolo da graça que impregna a nossa alma, a graça batismal, e somos marcados na nossa frente e nossas costas
para que todos que possam olhar para nós, as nossas atitudes, nosso caráter, a nossa índole, nosso modo de ser, nos comportar, de agir, falar, vestir, possam ver em nós esta dignidade que fomos marcados, a dignidade de filhos de Deus, o caráter da filiação divina. Depois, amados irmãos, o sacerdote joga a água na nossa cabeça e fala: ego te baptizo, eu te lavo. A palavra do Padre, a água sendo derramada em nossa cabeça, opera este milagre. O milagre que acontece, que é descrito no momento que o sacerdote prepara o oferecimento do vinho para a Santa Missa. O padre coloca ali no cálice, não é, o vinho que vai ser consagrado, transformado no sangue de Jesus. Os senhores certamente já observaram. O padre pega uma gotinha de água numa conchinha e joga dentro do cálice. Dentro daquele monte de vinho que está no cálice, o padre põe uma gotinha de água e diz, não é: Senhor, vós que resgataste a natureza humana de um modo admirável, uma vez que Jesus nos criou, e de um modo mais maravilhoso ainda, resgatastes e tirastes do pecado, e aquela gota de água se mistura com todo o vinho, e já não tem como separar o vinho daquela gota de água, não tem como distinguir a gota de água do vinho. E é isso que acontece no batizado, nós somos divinizados. E aí o sacerdote nos purifica, nos dá uma vela acesa, conserva a graça do teu batismo de modo irrepreensível, nos dá a toalha branca, abre sobre nós aquela toalha, conserva sem mancha. E é interessante que no batizado a gente lembra da morte, para quando vier o Senhor vos buscar, possas correr ao seu encontro junto com os santos e anjos do céu. Esta atitude que tiveram os pais de Jesus, São José e Nossa Senhora, nossos pais tiveram conosco, vamos agradecê-los e vamos pensar nesta dignidade, amados irmãos, de filhos de Deus. Vivemos um período de preparação para o Santo Natal, estamos nesse período natalino. Quantas graças nós conquistamos nesse período, quantas orações, quantos pecados certamente nós choramos, quantas decisões tomamos para a nossa vida, quantas alegrias espirituais nós vivemos aqui nesta igreja, nesta Santa Mesa da Comunhão, quantas meditações nós fizemos, e tudo veio adiante de nós com a alegria espiritual, porque somos filhos de Deus. Nós podemos dizer, Abba, que Deus é o nosso Pai. E aí, amados irmãos, o que nosso Senhor espera de nós é que nós não traiamos essa nossa dignidade, que nós possamos viver como aqueles para quem Ele veio ser o reerguimento, o ressurgimento, não a pedra de tropeço, fazendo da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, uma condenação, uma destruição de toda esta gama de graças que nós temos e recebemos, que a cada dia possamos confirmar esta dignidade que Ele nos fez conquistar e viver, que nós possamos viver sim como filhos verdadeiros desse Pai do céu. O dia de hoje, esse domingo, dentro da oitava do Santo Natal, desses 7 dias que nós comemoramos o Santo Natal, é para a gente lembrar desta dignidade tão formosa, maravilhosa que nosso Senhor nos fez. Nós não merecíamos nada disso, mas por bondade nosso Senhor nos fez merecer.
É importante a gente alimentar isso em nós, amados irmãos, esse ódio pelo pecado, esse nojo pelas coisas do mundo, pelas coisas mundanas, a nossa natureza decaída, não é? Nós temos uma aversão, não é? Aquela coisa asquerosa diante de tudo aquilo que vem diminuir, que vem tirar essa dignidade nossa de filhos de Deus. E aí, amados irmãos, vamos continuar a Santa Missa, lembrando desta situação, desta cerimônia, desta gotinha de água que cai no vinho e se faz uma com todo o vinho. Isso que nosso Senhor espera de nós, que possamos viver cada dia santamente. E mais uma vez o Padre lembra, isso se realiza, e o sinal que isso acontece, é claro que pode ser cada dia em graus maiores, é a nossa santa comunhão no domingo. Que possamos sempre esperar com ansiedade a comunhão nossa dominical, para que a gente possa cada dia, né, estruturar e trabalhar mais ainda essa divinização nossa aqui na terra, para que quando a gente estiver no momento da nossa morte, nosso Senhor possa nos chamar como no batizado o Padre fala, para que a gente possa receber a recompensa eterna. Estamos aqui para isso, para um dia estarmos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para seja sempre louvado. seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.